O Colégio IABC completa 40 anos de história e podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Conta pra gente como tudo começou. Quando houve um quinquenal da União Sul, eu fui nomeado presidente da Brasil Central, que era uma missão ainda, o compromisso de descobrir um terreno para o internato, mas não se falava internato, só o terreno. O terreno era muito barato, a verba até sobrava para comprar terreno, viu? Procuramos em 40 lugares diferentes. Finalmente achamos esse terreno do IABC, foi numa quinta-feira. Quinta-feira até domingo para resolver. E tinha que ter um survey. Sabe o que é survey, né? Survey é uma comissão da divisão, da união, da associação junto, para decidir. Para uma instituição nova, assim, tem que haver um survey. A Soneville Gorski, que era o departamental de educação da divisão, disse, olha, eu proponho comprar esse terreno, ele vai ser um futuro, nós vamos ter um futuro bonito aqui. Aí o professor Rui Nagel, que era o tesoureiro da divisão, falou, aqui vocês querem criar calango, né? Só isso, o Cascavel talvez também. Mas tudo bem, acabou, o senhor aprovou comprar um terreno. Aí o pastor Wolf chega e falou, Foucault, agora nós vamos ter que construir um internato, um colégio. Aí nós fomos para a Alemanha, mas já tínhamos em contato com a ESE, né? A ESE aquela instituição de financiamento de projetos. Conseguimos 5 milhões de dólares, porém com o compromisso de haver uma parte contrária, menos de 5 milhões de dólares. Então eles ajudavam com metade do projeto? Com metade. E estava difícil, e o pastor Wolf que realmente é o principal, o motivador da construção do IABC. E eles chegaram em Anápolis, visitaram um corretor que estava responsável essa área, naquela tarde ainda, aquela noite. No dia seguinte eles vieram os dois, olharam a fazenda, entusiasmaram. Dia 6, nós voltamos aqui e aí eu já estava presente. Minha primeira pisada aqui nessa terra foi dia 6 de junho de 81. Quando nós chegamos aqui e olhamos a área, a expressão foi única. Esse é o lugar que Deus escolheu para o internato da Associação Brasil Central, que depois, ao começar a funcionar, chamou IABC. E além disso, nós sentimos que realmente Deus estava dizendo para nós, porque o propósito ele era muito importante, muito significativo, de encontrar uma área para o internato. Nós estamos aqui hoje em frente à sala panorâmica. Conta pra gente o que era esse espaço em 1981. Era chão e a entrada era por essa estrada. E aqui nessa esquina, nesse canto aqui, a gente fez as primeiras reuniões, os encontros para agradecer a Deus, para orar e fazer os planos de compra da fazenda. No começo não tinha luz, tinha que pôr motor de luz para funcionar lá. Não tinha água, tinha nada, tem que buscar lá embaixo. Eu me lembro o dia do lançamento da pedra fundamental. Subimos todos num caminhão e foi aquele entusiasmo, nossa. E lá tem uma Bíblia enterrada e mais um livro do Espírito de Profecia. Pastor, nós estamos aqui na praça central do colégio, em frente ao refeitório. Conta pra gente o que funcionava no refeitório. Então funcionava refeitório, capela masculina, feminina e igreja ao mesmo tempo. Pastor, eu tenho aqui uma foto. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho pra gente do que foi esse momento, quem estava aqui. Dá uma olhadinha. Então se reuniu aqui o grupo da parte de engenharia para fazer o projeto. Fizemos aqui um plano viável ou não da construção desse colégio. Quando foi comprado esse terreno, tinha gente que vendeu gado, tivemos tanto sacrifício de irmãos, e finalmente, então, vamos dizer, conseguimos o empréstimo, conseguimos da Alemanha o principal, que é o 5 milhões de dólares. Agora, o Borges foi o grande peça de ferro aí. Isso me valeu muito na minha vida, Eu dediquei 38 anos à obra, de ser um servidor da causa de Deus. O IABC nasceu com o propósito de deixar um legado para os jovens e ele cumpriu a missão, eu imagino que estava proposto para fazer. Eu só sinto gratidão a Deus, porque a gente não é uma pecinha do jogo, né? Agradecido a Deus que eu fui uma pecinha dessa, gente.
Jéssica, eu queria deixar uma palavra de gratidão em primeiro lugar, claro, a Deus, né, que é dono de tudo, e a minha esposa, que esteve sempre ao meu lado, apoiando, trabalhando. Aqui ela foi secretária, ela foi telefonista, ela foi até chefe de cozinha em algum momento crítico aqui do colégio. E em todos esses momentos ela esteve ao meu lado, e sem ela realmente eu não teria realizado nos 2 períodos o que nós conseguimos fazer aqui. Nada temos a temer, como disse a nossa irmã Ellen White, quanto ao futuro, a menos que esqueçamos como Deus nos conduziu até aqui. Fico feliz em saber que o Colégio IABC tem esse grande trabalho, está cumprindo a sua missão, o seu propósito, de não só orientar os alunos, né, quanto à eternidade, mas fazer com que o propósito divino, que é a mensagem a todo mundo. Pastor, falando em missão, vamos ali no hall de entrada para a gente conversar um pouquinho sobre esse período onde os pioneiros foram missionários. Ok, vamos lá. E eu queria saber um pouquinho do que foi esse momento e o que o senhor sente ao ver essas fotos. Vamos ver se eu recordo ainda. Né? A construção Instituto Adventista Brasil Central. Colocamos essa placa, já tinha feito a abertura dessa faixa central. Então ela está ali no trevo, naquela posição ali, na beira da rodovia. Onde é o trevo ali hoje. Jéssica, eu acredito piamente que o IABC nasceu para cumprir a sua missão principal, que é de realmente levar a mensagem do Evangelho a todo mundo. Essa foto é da construção do refeitório, e aqui à esquerda está o prédio, o dormitório masculino. Aqui passaram todas as pessoas que passaram por aqui, que me substituíram, em outras áreas também de atividade no colégio, certamente procuraram fazer o seu melhor, e hoje estão fazendo o seu melhor, colocando-se como instrumento nas mãos de Deus para esse grande trabalho de educar e salvar. Tia Flauzina, é um prazer estar conversando com a senhora que trabalhou aqui desde 1985, né? E trabalhou aqui por quanto tempo? Conta pra gente quando a senhora chegou aqui. Eu cheguei aqui, foi o pastor Borja que me trouxe para cá. A gente veio para trazer os meninos para estudar. E a primeira chefe da lavanderia saiu para casar e o pastor Borges me convidou para ficar no lugar dela. A gente descobriu pela revista Adventista, falando que o IABC ia abrir as portas 4 de março de 85. Então, os seus filhos, né, estudaram aqui da 5ª série em diante, né? Foi, até o terceirão. Mas eu queria que a senhora contasse como era o seu dia a dia na lavanderia. Meu dia a dia na lavanderia era de manhã e à tarde. Era tudo na mão. Tinha uns alunos que me ajudavam. Eu tenho uma foto aqui muito especial de uma turminha que eu quero ver se a senhora lembra quem são. Que legal. Essas meninas eram de confiança. Podia deixar a chave com elas que elas davam conta de fazer muita coisa. O que o IABC representa para a senhora? Um lugar muito especial. É tanto que meus filhos estudaram aqui 7 anos e hoje estuda meu neto e uma sobrinha. Se eu fosse escrever um livro, eu ia ganhar muito dinheiro. Se eu escrevesse nos bastidores do desejado de todas as nações, ou nos bastidores do conflito do século. Tanto assim, desejado de todas as nações era o lugar onde as meninas residiam, é o dormitório delas. Né? Por isso que se chamava desejado de todas as nações. Os rapazes desejavam. E conflito do século é onde os meninos moravam. Depois de tantas histórias, depois de tudo que o IABC viveu, como tudo isso moldou e formou a instituição que nós vemos hoje? No livro Educação, há uma citação da senhora White que diz assim: educação é o desenvolvimento harmônico das faculdades físicas, mentais e intelectuais. Então, este é o lema de todas as nossas escolas. Muito daquilo que os pais não conseguem desenvolver em casa, no lar, né? A escola procura desenvolver e desenvolve.
Professor, conta pra gente um pouquinho o que significa essa placa de 1989 aqui em frente à pista de atletismo. Ela é fruto do ideal de 2 professores de educação física que essa escola teve. Um que foi o professor Enoque, que era o diretor-geral, e o outro que é aquele que está falando com você, o professor Prego, que era o diretor interno nessa época. E aí corremos atrás de irmãos, de amigos e tudo, né? E até alguns vizinhos aqui ajudaram, né, contribuíram para a construção dessa pista de atletismo. E aí veio, como é que nós vamos expressar tudo isso aqui nesse cerrado? Né? Como é que nós vamos fortalecer essa ideia dessa pista aqui? Alguma coisa tem que estar, algum símbolo tem que estar aqui. E aí veio na nossa mente os Mirage. Mirage eram aviões da base aérea que protegiam o nosso país. Hoje nós temos algum desses Mirage na Praça de Anápolis, logo em frente à base aérea. E aí solicitou alguém que fizesse o desenho de um Mirage. E aí colocamos aqui e essa placa está aí, né, em homenagem aos Mirage e também àqueles que ajudaram na construção dessa pista. Tem um outro local também que remete a isso, que é a piscina. Estamos vendo aqui a pista, né, de atletismo. E se você olhar, você vê aqui uma colina, né? Sim. Um morrinho. Nesse local foi a nossa primeira piscina. Olha só, ao lado da pista. Ao lado da pista. E como a gente viu que era muito distante dos dormitórios, aí resolvemos mudar. E aí mudamos para outro local onde nós vamos ver. Vamos lá, mais perto do ginásio ali, né? Vamos Isso, dos dormitórios. Em 1997, o diretor da época, ele tinha o sonho de fazer uma piscina aquecida. E aí solicitamos à União na época que nos ajudasse. Eles nos ajudaram e aí construímos a piscina. E não só isso, aquecida, hein? Jéssica, essas placas, elas são alusivas aos formandos que passaram aqui pelo IABC. Então são placas onde estão os nomes de alunos que formaram aqui. E hoje você é professor também, certo? Sim, hoje eu sou professor, né, já formado aí há quase 30 anos, eu me formei lá no NASP. E assim, eu não tenho dúvida de que os meus professores daqui tiveram uma influência muito grande para eu tomar essa decisão também, né? Assim, eu me lembro de uma época que nós tínhamos aulas aqui aos sábados à noite. Nós tínhamos aulas normais, né? Um ajuste no calendário escolar, mas foi assim, um momento muito legal. Eu lembro que o professor Prego, ele era diretor interno aqui na época e nosso professor, ele tinha uma lanterna, né, desse tamanho assim, bem grandona, que ele colocou umas 2, 3 assim juntas. Eu era o diretor interno, então eu ficava ali na saída do edifício escolar e ligava a lanterna ao longo da calçada para iluminar o caminho dos alunos e para evitar alguma situação constrangedora entre os casais que existiam. Pastor, explica melhor pra gente como foi essa questão da colportagem. Não tinha como manter os alunos bolsistas aqui na época das férias, foi isso? Explica pra gente. Exato, não tínhamos, na verdade, não tinha recursos aqui, né? Chegamos aqui no começo das férias, muitos alunos bolsistas, então nós fizemos um acordo com a associação e o líder de colportagem aqui deu umas aulinhas para eles. E nós falamos, todo mundo para comportagem. Se você for para comportagem e ficar lá, trabalha direitinho sem dar problema, você tem a bolsa de volta, você pode voltar. Nossa luta era dinheiro mesmo. Por exemplo, o ginásio aqui estava quase pronto. Essa foto aqui, ela foi um pouquinho antes de nós chegarmos. Quando eu cheguei já estava mais adiantado. O senhor lembra já o término? Eu lembro colocando as últimas telhas. Mas a gente vê que mesmo com as dificuldades, Deus ia abrindo as portas aqui e ali, não é, pastor? Fizemos até bastante coisa com o recurso que tinha. Isso aqui nós conseguimos uma reunião com o governador do estado de Goiás. Nós fomos lá pedir dinheiro para ele e pedir que ele asfaltasse o colégio, porque era tudo esburacado isso aqui, né? Mas Deus providenciou tudo. E inclusive esse legado continua, pastor? Hoje nós estamos aqui com o meu neto, o Matheus, é aluno aqui do IABC, segundo ano dele aqui. Ele está falando que vai ser pastor. O IABC significa vida para mim. Eu não sei viver sem esse lugar. Quando você chegou aqui no IABC? 1º de dezembro de 86. Não, o desafio era muito grande. Quem me conhecia em Goiânia disse o seguinte: IABC não tem árvores,
E eu nunca esqueço que o pastor Enoque um dia chamou na sala dele e disse, vai na portaria que tem um presente para você. Era mudinhas desse tamanho assim. Então quem plantou tudo isso aqui foi Isso aqui o senhor, foi eu. junto com alguns alunos. Junto com o aluno bolsista. Eu Se dei esse empenharam. bosque aqui para um aluno bolsista cuidar dele 24 horas por dia. Olha só. E ele cuidou. Molhava, cuidava das formigas. Foi impressionante. E daí começou a crescer. Vamos chegar na nossa primeira casa. Que é o laboratório hoje, né? O laboratório de ciências. A minha casa era esse canto aqui, ó. Daqui para cá. Aqui tinha um corredor, entrava lá. Aqui eu morei, ó, nesse canto aqui, 1 ano. E aqui tinha mais uma Aqui era uma sala de aula. A gente veio, porque não tinha condições de pagar, eles davam a bolsa como industriário. E aí eu vim como industriário e aí trabalhava para segurar a vaga como industriário, que né, muita gente queria vir, eles queriam. Aí a gente veio para... Era concorrido na época. Eu vim para cá em 85, em janeiro, para ser o marceneiro da época, né? Aí trabalhei uma época na horta, me passaram para a marcenaria. Eu trabalhei com o irmão Benedito. O irmão Benedito e o Chesco. Que chamava naquela época industriário. E aí tinha alguns que já estavam ajudando. Depois do chefe da marcenaria, sim, eu fui o primeiro funcionário marceneiro. Quando foi no ano de 2013, uma amiga veio para cá, veio transferida da onde a gente trabalhava. Ela veio ser secretária aqui no IABC. E eu falei para ela o seguinte, quando ela saiu de lá, falei, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E ela lembrou. Eu moro aqui em Brasil, sou argentino, moro 16 anos e praticamente os 16 anos aqui no IABC. Em 2009, quando eu cheguei, na verdade estavam construindo, né, ou reformando o prédio escolar. Então eu entrei nessa fase aí de reforma. A sala de aula é muito diferente de hoje, né? As carteiras eram de madeira na época, né? Não tinha ar-condicionado, hoje já tem. Não tinha uma estrutura de calçada ainda. Então colocava-se umas tábuas, aquelas tábuas de construção, né, uma após outra. E aí os alunos iam naquela fileirinha, como se fosse uma ponte, né, de tábua, até chegar nos dormitórios e no refeitório, né? E ver como o IABC cresceu e como é bonito, né? Ver o IABC hoje com tanto e tão bonito me faz muito feliz. E teve alguma história positiva que te marcou? Tinha uma aluna que tinha muitas crises de ansiedade. E naquela época, lá em 2014, a gente não se via falar muito em crise de ansiedade, né? Ela, às vezes, tinha que buscar ela no prédio escolar. E aí, eu sempre cantava a musiquinha para ela, né? Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Aí eu cantava, ali ela acalmava e ela dormia. Hoje ela é uma profissional, é uma psicóloga, formou. E eu fico acompanhando ela de longe e ela me manda textos incríveis ali pela internet. Eu fico, nossa, fico emocionada com isso. O IABC é o antes e o depois na minha vida. Eu nunca pensei em sair de Brasília para vir para cá. E aqui eu conheci o Evangelho, né, me tornei adventista. Aqui eu conheci a namorada que se tornou noiva, que se tornou minha esposa, que é a mãe dos meus filhos. Enfim, aqui ganhei esse apelido que até hoje, né, anda comigo, que é o Chesco. Ou seja, foi um marco na minha vida, né? Eu não sei como seria minha vida sem ter vindo para o IABC, não. Então eu procuro abraçar o máximo que eu posso, dar o chazinho quando estão gripada, né? Agora nas férias mesmo eu fiquei feliz porque uma mãe me passou mensagem e disse: Prepa Ana, estamos todos gripados aqui, eu quero a receita do teu chazinho. Daqui a mais 40 anos, essas pessoas vão estar contando história para outras pessoas. Vir para o IABC, na verdade, foi uma oportunidade enorme para mim. Eu sempre gostei muito de fazer novas amizades, de conversar muito com as pessoas. E vindo aqui, eu pude não só fazer amizades, mas também eu pude unir o útil ao agradável, né, como a gente fala. Porque eu vim para crescer não academicamente só, mas também espiritualmente e poder desenvolver meus dons aqui dentro. E IABC, com certeza, eu vim de um momento de rebeldia com Deus antes de chegar aqui no IABC e com certeza o IABC me formou, me ajudou a moldar meu caráter. Querendo ou não, a partir do momento que a gente entra aqui, a gente muda de alguma forma e no meu caso foi para melhor. Então foi o que eu falei, né? Aqui é um lugar também de muito aprendizado. Não tenho palavras para agradecer, né? O tanto que eu cresci, aprendi muita coisa profissionalmente e espiritualmente. Um colégio
como diz o nosso slogan, né? Colégio mais missionário do Brasil. E de fato a gente participou em inúmeras missões e me tocou, graças a Deus, fazer parte delas e construímos igrejas fora do país, dentro do país, fizemos missão com os gerentes. Então toda vez que eu saio e realmente vou falar tudo que eu sei, tudo que eu tenho aprendido aqui, é muito especial, porque eu posso ver Jesus nas outras pessoas também. É muito lindo de ver. Olha, eu aprendi a tocar instrumento musical, eu toco saxofone, aprendi música, né? Aprendi esportes também. A minha vida profissional, ela é uma vida sempre voltada também para a missão. A gente fechou a clínica em uma semana e fomos todos os dentistas aqui da clínica, junto com estagiários, e fizemos uma missão juntos. A partir daí não parou, então a gente atende no Tocantins, em uma aldeia indígena, e no Amazonas. Professor, nós vemos que o IABC tem cumprido a sua missão de transformar lugares e vidas. Conta pra gente quais são os planos, os sonhos para os próximos anos. Olha, o IABC, ele nasceu com um propósito de formar jovens academicamente e, muito mais do que formar jovens academicamente, preparar jovens missionários para a obra de Deus. Desde que eu cheguei, não teve uma vez que eu não escutei alguém falar sobre a missão, em alguém incentivar a gente a fazer. Ao olharmos para o futuro, sonhamos com o IABC cada vez mais forte em sua identidade e sua relevância espiritual.